gente. Para quem não me conhece, eu sou a Paula Fetbeck. Eu sou ginecologista e trabalho com reprodução assistida desde 2006. E a gente tinha esse projeto, junto com o Marcão Careca, aqui de Londrina, de gravar um canal de podcast há algum tempo. E, finalmente, hoje, eu estou muito feliz porque a gente vai dar início a esse projeto. E como a gente tem alguns assuntos muito importantes para discutir, né, da saúde feminina, que é a saúde feminina na sua maior versão, que é o que a gente quer mostrar aqui nesse canal, eu tenho uma convidada hoje muito especial. Eu tive a honra dela me escolher como sua paciente, como sua médica, de ser a médica da Natália. E eu queria que vocês conhecessem um pouquinho. Oi, Natália. É a Natália Oi, doutora, Blachevich. obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui na estreia. Na estreia desse canal, porque o que é importante é a gente mostrar que como as mulheres têm para nos ensinar, né? A gente vai fazer vários canais com várias vivências e que vocês possam entender um pouquinho aí toda a realidade aí de cada uma das minhas pacientes que eu amo tanto e que a gente tem uma história muito bonita juntas. Natália, antes de tudo, eu queria que você se apresentasse. Quem é a Natália Blachevich? Bom, eu tenho 32 anos, sou advogada e psicóloga e palestrante, tenho paralisia cerebral e o meu maior sonho é ser mãe solo. E como que foi, assim, toda essa sua trajetória até agora, antes de chegar no ponto, a Natália quer ser mãe, né? Que a gente sabe, a gente vai conversar aqui que a gente teve, né, durante a sua decisão, vários julgamentos, né, muitas questões assim a serem discutidas, mas como que foi assim até você chegar à questão da maternidade na sua Doutora, eu infância? nasci com paralisia cerebral e eu brinco que eu sempre gostei de um não na minha vida. Tudo que falava um não para mim, eu ia lá e mostrava para as pessoas que era possível fazer o sim. Então, eu nasci com paralisia cerebral, eu fui pioneira de muitas coisas aqui no Brasil, dentre elas, já que a gente está falando do universo feminino, eu fui a primeira mulher com deficiência que se sabe que colocou prótese de silicone na mama por vaidade. Então, eu escutei também vários não, isso é loucura, tem muitas coisas para se fazer antes de pensar na vaidade. E assim como a maternidade, quando se fala de mulher com deficiência, eu não diria que é só no Brasil, mas no mundo também, morre esse direito de querer ser vaidosa, de querer ser mãe, de ser feminina. Então, eu sempre fui uma pessoa que eu gosto muito de rosa, acho que dá para ver aqui na cadeira atrás de mim, né? Nós gostamos, Porque quando né? eu Eu também estou tinha. aqui de rosa. Estamos na paleta. Sim. Quando eu tinha 19 anos, eu voltei de morar nos Estados Unidos e aí eu via que tudo que se falava de mulheres com deficiência ou de pessoas com deficiência no geral era cinza, era branco. E eu falava assim, gente, não, a minha vida é super colorida. Tem sim os dias ruins, como a vida de qualquer pessoa, mas tem os dias de luta e os dias de glória. Então, por que quando eu vou fazer o meu blog, eu resolvi aderir ao cor-de-rosa, né? Não era uma cor que eu gostava, mas, tipo, para mostrar que, primeiro, o meu blog daquela época era todo colorido. Então, que o universo de pessoas com deficiência era colorido. E depois eu aderi muito ao cor-de-rosa para mostrar que, além de uma cadeira, que quando me enxergam primeiro a minha. Eu ando com uma scooter, né? Enxergam primeiro a pessoa que está com a scooter. Não enxergam que ali dentro tem uma pessoa sentada que tem coração, tem dia de mau humor, tem força, tem desejos. Então, eu quis usar o rosa para mostrar essa história de também ter uma mulher. Entendi. E você acha, quando você decidiu colocar o silicone, quantos anos você estava, Natália? Eu estava com 20. 20 anos. Você acha que quando você decidiu colocar o silicone e quando você decidiu fazer o teu congelamento de óvulos, né, para ter o seu filho no futuro, você acha que isso foi visto da mesma forma, assim,
Foi, As pessoas. foi. Foi Uhum. visto da mesma forma, porque, como assim, uma mulher com deficiência se arruma? Eu lembro quando veio o boom da depilação a laser, né? Eu falei, nossa, isso é ótimo para mim, porque me depilar com gilete, com maquininha, com qualquer coisa é difícil com uma mão só. E aí eu lembro que eu fui nessas clínicas, né, especializadas, daí a mulher olhou para mim e disse, nossa, mas eu nunca recebi. Engraçado ter uma mulher com deficiência que quer se arrumar. E Sim. essa frase para mim foi muito forte, porque assim, é, tira a deficiência, eu sou mulher, então a Sim. história do silicone, até mesmo dentro da minha família, teve gente que falou, ué, mas você não faz botox para deixar sua mão mais bonita? Que é uma coisa muito mais feia, que chama muito mais atenção, e vai por peito, não é melhor fazer só o botox, que nem anestesia precisa tomar? E a história de querer ser mãe, eu nunca tinha encucado com isso. E a primeira vez que eu fui no ginecologista, sei lá, com 12, 13 anos, a ginecologista olhou para mim só de me ver caminhar. Falou assim: Você sabe que você nunca vai poder ter filho, né? Sei lá, com 12, 13 anos, eu não tava nem aí, eu não queria ter filhos. E beleza, isso passou. Com 19 anos, eu fui fazer um treinamento comportamental, porque nem tudo são flores, não é assim que hoje eu falo aqui de boa da minha deficiência, foram muitas noites de choro e tal. E eu descobri que o meu maior medo nesse treinamento era não poder ser mãe. E Uhum. nesse treinamento tinha uma médica de plantão e ela era ginecologista, e ela acabou se tornando minha amiga. Eu falei para ela assim: Dani, eu vou no seu consultório, mas eu não quero que você conte para ninguém, porque nem eu sabia que eu queria ser mãe. E assim, esse treinamento terminou num domingo, na terça-feira eu fui na consulta, inventando para todo mundo que eu ia, sei lá, no torrino, no homeopata, para ninguém me irritar. E aí eu fui, eu falei para ela, eu só tenho uma pergunta para te fazer. Eu posso ser mãe? Aí ela olhou para mim, deu risada e falou assim: Você já tentou alguma vez? Eu falei: Não, né? Eu nem na faculdade entrei. Como é que eu vou tentar? Ah, eu nem sei o que eu quero na minha vida. Então, acho que quem te afirmou isso afirmou de um jeito bem complicado, né? Ainda mais quando você fala que você tinha de 12 a 14 anos. Não, e não Vamos tem uma fazer os razão, exames. né? Você É, tomar na essa, verdade, assim. assim, eu percebo que tem muito tabu, e Sim. daí eu não falo só da parte de obstetrícia, tá? Por exemplo, se eu chego num pronto-socorro sozinha, ué, cadê o seu responsável? Gente, se eu passei mal e eu não tinha ninguém em casa, eu vou pro pronto-socorro sem um responsável. Uhum. Assim, quantas vezes já fui em consulta e daí vem a enfermeira ou a secretária, faz com aquela vozinha de feliz: Mãe para entrar junto com você na consulta. E às vezes não, né? Então é um tabu tudo isso. E daí depois eu fiz todos os exames, vi que não tinha naquele momento nenhum impedimento. A gente suspeitava de endometriose, porque eu tinha muita cólica e outras coisas mais. E passou. Aí eu expliquei para ela, falei, mas o meu maior medo é, tipo, entrar na vida profissional e envelhecer, né? Porque isso é uma coisa das mulheres. Ela fez, para, você tem 20 anos, eu nem vou falar sobre isso. E daí andou, eu tive uma filhada, assisti o parto da filhada e descobri que queria, sim, ser mãe. Aí, com 25 anos, veio um primeiro diagnóstico de fibromialgia. E eu nunca leio bula de remédio. Nesse dia, a bula caiu no chão. Eu abaixei para pegar e meu olho mirou exatamente na palavra fertilidade. E aí eu fui ler, eu falei, meu Deus, esse remédio, eu não vou tomar esse remédio, me deu vontade de jogar fora. Aí eu liguei para ela e falei assim: Olha, me indicaram um remédio e fala de fertilidade, e eu não sei se eu quero ser mãe ou não, mas eu não vou tomar. E aí então foi o momento que eu resolvi congelar óvulos. Que E eu você tenho uma estava vida a muito primeira vez aberta na com 26 internet, né? anos, né, Natália? Com É. 20, E, 25 para 26. e daí, nessa E aí época, eu essa tenho uma época eu não vida muito. conhecia você ainda, né? Não, Você fez o hormônio não. antimileriano. Eu já te conhecia de nome, por Sim. amigas em comum, mas ainda não Ah, tá. pessoalmente.
Uhum. Aí eu fui para uma outra clínica e aí eu contei na internet, né? Ah, porque eu quero ser mãe, porque eu vou congelar óvulos, não sei o quê. Gente, eu não recebi uma coisa do tipo, ai, que legal, você é corajosa. Ou tipo, nossa, você tá com câncer? Não. Então eu descobri, você é lésbica, desse jeito, tá? Sem amenizar. Você é lésbica, então. Falei, também não. Não, mas você nem namora. Como é que você quer ser mãe sem ter um namorado? Foram as perguntas mais engraçadas possíveis. E aí, eu sabia que eu queria ser mãe, eu não sabia se eu ia ter namorado ou não. Eu não sabia de nada. Eu fui lá inocentemente, assim. Eu brinco que essa coleta foi muito mais leve do que a segunda, porque quando me falaram que era 6 ovos, eu falei, nossa, é bastante! E fiquei super feliz. E lá, eu não perguntei nada de doador, eu não perguntei nada, eu só simplesmente fui tomando as injeções e nessa primeira coleta eu passei por uma situação muito engraçada. Primeiro que quando eu fui lá fazer os exames, eu fiquei 2 meses sem menstruar. Não sei se era psicológico ou não. E daí, na semana que eu menstruei, eu tinha um curso de autoconhecimento para fazer. Que eu já Uhum. estava fazendo, era o último módulo, e se eu deixasse de fazer aquele final de semana, ia, tipo, ser muito ruim. Ia demorar 1 ano e meio. Daí eu fui fazer esse curso, a enfermeira foi dar injeção em mim, e era um retiro espiritual. E daí me colocaram para tomar injeção na frente de uma imagem de Nossa Senhora. E aí aquilo para mim foi muito forte, porque eu falei, poxa, eu acho que é tipo ela abençoando a minha gestação, independente da sua religião Sim. ou Uhum. não, eu achava que aquilo era uma bênção. E eu fui feliz. No primeiro congelamento de óvulos, a hora que eu tive que começar a tirar muito sangue, isso pegou um pouco para mim, mas hoje em dia já zerou de letra. E nesse primeiro congelamento, eu diria que a ignorância é sábia. Porque eu fui viver a vida, eu não queria saber. A minha médica só falava: não fica com nenhum boy, não faça um filho. Mas o É. resto você pode fazer normalmente. E aí eu fui, nossa, 9 óvulos, 6, eu tava achando o máximo. E ela chegou, você Aí, chegou a discutir a questão do antimileriano? Porque assim, ela tem, não, eu gente, nem sabia desse exame. Ela tinha pedido, mas eu nem sabia. Nem é um sabia. exame de sangue, né? Só para as pessoas entenderem, que mostra um pouquinho a reserva ovariana da mulher, né? Porque a gente nasce com uma quantidade de óvulos e a gente usa esses óvulos ao longo da nossa vida reprodutiva. Isso é muito individual, né? Então, existem algumas mulheres que têm mais, outras que têm menos, mas o mais importante, que é o que eu falei para a Natália, que ela ficou, como toda minha paciente, um pouco apegada à questão quantitativa, né? Quantos óvulos, é a questão qualitativa, que tem a ver com a idade. Não existe nada nesse mundo que seja mais importante para a mulher do que a idade do óvulo. Né? Então, uma mulher de 26 anos e agora 30 e poucos anos que decide, 32. 32 anos que decide e tem essa consciência no momento certo, né? Ela vai ter aí um futuro reprodutivo muito diferente, né? Que é o que a gente às vezes se apega um pouco. Ah, mas eu tenho 40 anos e eu tive 20 óvulos. É muito melhor você ter 26 e ter os seus 6 óvulos, né? E isso é que Eu cada vez demorei para mais a entender gente isso. tenta fazer as pacientes entenderem. Mas eu acho que nesse caso foi muito sábio, assim, porque eu não sabia nada. Eu 6, uhul, 6 é demais, tava feliz. Aí, 1 ano depois que eu congelei os óvulos, veio um projeto de uma produtora de querer gravar minha gestação por eu ser a única mulher que quer abrir, né, com deficiência física, que quer fazer produção independente, maternidade solo. Enfim, eu ainda não estou muito decidida qual o nome que eu acho que é o mais bonitinho. E E aí, essa. 1 ano depois, Isso é no mundo todo, Natália, ou é no Brasil? eles pesquisaram. Aham. Agora, ontem, eu soube de uma mulher com baixa visão que teve gêmeos. Eu acho que. Eu não sei qual foi o estado brasileiro, mas com deficiência física, até onde eu sei, hoje é. Aí, bom, vamos começar a gravar. E foi muito engraçado, porque para gravar o teaser desse documentário, eu brinco que passou um filme na minha cabeça. Porque eles iam me fazendo perguntas
e eu via que, na verdade, a minha ferida de saber se podia ou não ser mãe não tinha a ver com deficiência, né? Era uma ferida de muitas mulheres, só que às vezes as mulheres, por carreira e tudo mais, acabam despertando para esse sonho mais tarde, né? E aí é muito engraçado, porque hoje eu falo disso abertamente, né? De, eu quero ser mãe, e a reação das pessoas é a melhor possível. Mas você não cuida nem de você, como é que você vai colocar outro ser no mundo? E aí eu respondo para as pessoas, olha, se fosse só o colocar, né? Porque as pessoas pensam muito na gestação. Isso é muito Sim, engraçado. Até eu mesmo, quando comecei a pensar nesse tema, a minha preocupação era a gestação. E aí, se a gente parar para pensar, ela é muito importante, mas ela é o menor tempo, né? Com o qual eu sim, tenho que me com preocupar, porque é certeza. uma vida ali. Uhum. Então, aí com 30 anos, eu comecei, que eu acho que é um processo, tanto para mim quanto para qualquer mulher, é você querer enxergar, né? Então, já existe gente que fez isso aqui no Brasil, hoje em dia com a facilidade das redes sociais. Tem a Karina Bach, tem a Mariana Cooper, e daí tem Uhum. uma lista enorme e que as pessoas falam. E daí eu comecei a querer olhar, né, para tudo isso, o que elas fizeram com esses óvulos congelados e tudo mais. E aí, uma coisa que pegava muito para mim, que hoje eu consigo falar abertamente, é que assim, poxa, eu tenho uma deficiência. Será que eu vou ter um homem que vai querer ser pai dos meus filhos? E aí, a hora que eu vi a Karina e a Mariana, poxa, duas mulheres maravilhosas, que também optaram por isso, eu não era tão esquisita quanto eu imaginava. Assim, eu me vi ali naquela situação e resolvi ir em frente. E na época E você não daí, estava num relacionamento, ou estava? Na na época não. época, tava. Tava. E você A discutiu isso pessoa com o teve seu namorado? Como que foi? super, discuto até hoje. Por isso que eu falo, se vai ser produção independente ou não, é uma pergunta que eu não tenho a resposta ainda. Tem horas que eu falo, quando eu brigo com ele, eu falo, com certeza, eu não preciso nem de você para ter um filho. E agora, tem horas que eu olho, bom, foto de Natal, talvez seria legal ter um parceiro, né? Quando eu penso Sim. nas madrugadas em claro. Então, isso eu acho que é a última coisa que eu vou discutir do meu processo, mas é engraçado porque você começa a olhar e você percebe que você tem dúvidas. Eu encontrei o Júnior, que a mãe dele foi barriga solidária para ele da cidade de Serrana. E Aham. foi ele que me apresentou um monte de grupos e eu via que o meu sentimento não estava errado. Eu cheguei a conversar com a Mariana, porque a gente tem a pessoa que faz as nossas redes sociais em comum. Né? Uhum. Então eu comecei a ver que eu não era tão louca assim, sabe? Que tinha gente que entendia. E foi aí com 31 que eu procurei a doutora Paula para a gente começar a pensar e descobrir que resolvi ir buscar de anos atrás o meu resultado de antimuleriano, que para mim era mais um exame dos tantos que pediam, né? E aí eu fui encanar com isso. Eu vi que 6 óvulos era super pouco, assim. Aí deu aquela desesperada total. Assim. Eu falei, meu Deus, 6 óvulos. Porque falam, né, doutora? Daí você me corrige com esses números, que a cada 4 óvulos congelados se tem um bom embrião. E Depende daí da me idade, perguntaram. tá? Na verdade, assim, Ah, a gente tem a cada 4 óvulos fertilizados um bom embrião em uma mulher entre 38 e 40 anos, né? No caso da Natália, que ela está mais jovem, né? As perspectivas são um pouco melhores. A grande questão é que o óvulo congelado, ele é uma célula, né? Então é diferente do embrião que você já vê a qualidade, você pode fazer até uma avaliação cromossômica, né? Então você precisa de um N, de um número maior, né, para aquela menina, do que se você tivesse um embrião que você já comprovou a qualidade, você já sabe realmente estatisticamente a chance de engravidar. E o óvulo ainda tem um pouquinho de perda, né? Você tem ali, hoje, pelo menos uns 10 a 5%, né? Pode acontecer de durante o descongelamento você perder o óvulo, né? Então, por isso que a gente conversou a primeira vez, até depois queria que você contasse como foi a primeira vez que você foi no meu consultório, que foi muito legal, né? foi. E a gente preconiza que tem um número maior. Então, a gente conversou, né? E eu falei, não, realmente, 6 óvulos talvez possa ser uma quantidade menor.
e a gente resolveu partir para a segunda coleta, né? Mesmo você tendo 26 anos. Mas eu vou contar então essa parte de como é que eu fui parar no seu consultório, né? Com 30 anos eu falei, bom, vamos descongelar esses, brincando, né? Vamos descongelar esses óvulos e vamos começar a se mexer para só falar, eu quero ser mãe, mas quem sabe um dia, porque o momento ideal eu acho que não tem na vida de ninguém, né? Você nunca vai se sentir 100% pronta. E aí eu passei por muitos profissionais, e todo mundo falava, eu não sei se vai ser gestação de risco, se não vai ser gestação de risco. E eu tinha 1000 perguntas. E hoje eu vejo que metade dessas 1000 perguntas é o deixar acontecer naturalmente, igual da musiquinha, que a gente não vai ter muita resposta, né? E aí eu fui lá no consultório da doutora Paula, e a primeira coisa que me chamou a atenção é que eu consegui entrar e fazer todo o percurso com a minha cadeira. Porque para mim era horrível ter alguém junto comigo. Pode não entrar na sala do médico, mas ter alguém me levando ali, saber aquela angústia que eu tava, entendeu? Então isso para mim foi uma coisa que me chamou muita atenção. Isso, E aí eu gente, comecei a é conversar com ela. acessibilidade, né? Porque ela Acessibilidade. nos falou, né? Eu lembro que você conversou comigo, eu sou amiga da Mariana Kupfer, da Renata, e a gente, óbvio que ali a gente já tem essa estrutura pronta, mas eu acho que o que é importante não é você fazer também, né? A gente tem que lidar com isso de uma forma Era uma natural. rampa super Mas simples, você né? tem que estar preparado, né? Para que você tenha aí o maior conforto e naturalidade possível, que foi o que aconteceu, né? Mas nem foi só isso. A acessibilidade também me chamou a atenção, mas assim, quando eu chegava nas outras clínicas, parecia que era a diversão do dia, ver a mulher com deficiência indo numa clínica de reprodução humana. Ali eu entrei, sentei, se eu era mulher com deficiência ou não, tipo, eu não percebi que teve aquele movimento para todo mundo ir querer ver, sabe? Aquela novidade. Então, isso me deixou muito tranquila. E aí a gente conversando, muitos médicos, quando se tem uma deficiência e se fala de maternidade, hesitam, né? Então, a Renata me acompanhou na maioria das consultas antes da gente chegar em você, doutora. E aí ela falava assim, se eu fosse você, eu não sei se eu continuaria com esse profissional, porque 50% das suas perguntas, ele respondeu, eu não sei, vamos ver. E não era coisa do tipo, vai poder ser parto normal ou cesárea, porque é o bebê que vai decidir isso. Mas, tipo, olha, a sua clínica aqui, ela tem 2 lances de escada para subir para o ultrassom. Como é que eu vou fazer isso quando eu estiver grávida? Isso é uma coisa que a gente consegue prever, porque acho que de gestação, muito também vai depender do comportamento do bebê e tudo mais, mas a acessibilidade na hora do pré-natal é uma coisa que a gente consegue prever. E daí foi legal, porque você foi a única médica que eu fui que não falou para mim assim, olha, mas a sua gestação eu quero planejar, porque eu tenho uma viagem, não sei, em tal data, eu tenho um congresso, não sei o quê, e a gente não precisou planejar. Então, acho que o principal para mim é que, primeiro, eu senti que tinha uma mulher ali do outro lado que acolhia a minha dor e que não me julgava por eu ter uma deficiência e querer ser mãe. Como diz a minha mãe, talvez vai ser uma gestação com um pouquinho mais de cuidado, mas ela não é impossível. E ali, em metade das perguntas que eu te fiz, ou você respondeu sim, e se você respondeu não, você me explicou por que não. Que os então, nãos foram os seguintes, só para as pessoas entenderem. Não é um não, mas é algo assim, a gente tem que pensar também, por mais que tenha os sonhos, os desejos, né? Por exemplo, uma gestação gemelar. Na verdade, hoje em dia, gente, gemelar a gente tenta evitar para todo mundo, tá? Não tem uma diferença entre a Natália e a outra mulher. Eu sempre explico a mesma coisa. A reprodução assistida, ela evoluiu e tem evoluído cada vez mais no mundo para que a gente tenha uma gestação única. Pode acontecer de uma gemelaridade? Pode, mas ela não tem que ser o nosso objetivo. Ela tem que ser a nossa exceção, né? E no caso da Natália, eu expliquei da mesma forma que eu explico, né? E que hoje em dia você não precisa, com um bom embrião, transferir 2, né? Você não precisa ter. A gemelaridade, ela aumenta o risco de prematuridade, né? De uma forma muito significativa, que é o pior,
porque prematuridade para o bebê realmente pode ter consequências, né, que são seríssimas. Eu sou prematura. Exato, prematuridade, você é prematura, então você vê que existe realmente um risco, né? Eu tenho vários bebês gemelares, até trigemelares, que acabou dividindo, né? Prematuros, a gente vê, né, o sofrimento daqueles pais, né? Você ter um bebê na UTI, você ter Exato. aquele pequenininho é muito complicado. Você aumenta risco de pré-eclâmpsia, você aumenta risco de diabetes gestacional, de insuficiência Tudo, né? placentária, restrição de crescimento, então é tudo, 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 tudo. E eu expliquei para ela da forma que eu explico para todas as minhas pacientes. E a questão do parto normal, né, que por uma Essa eu já desisti. assim, existe um não 100%? Nunca existe, né? A medicina ela é muito assim personalizada, mas existe também a questão da sua sensibilidade e de uma forma ética, né, de você tentar explicar para a paciente até que ponto vale a pena você correr aquele risco, né? Quando aquele risco para Sim. o paciente, né, e para o bebê é maior do que um possível benefício, né, você acaba tendo, né, que realmente tomar uma decisão baseada na segurança, que foi o que a gente Exato. conversou, E o né? que me deixou assim muito tranquila quando eu falei, não quero mais parto normal, é que eu vou conseguir ter um parto bonitinho, respeitando o tempo do meu bebê, porque na minha cabeça a cesárea era aquela coisa que o médico marca e que não importa se o bebê quer nascer ou não, ele vai sair dali. Óbvio, se tiver uma questão de emergência do bebê tá passando mal, ok. Mas eu pude perceber que dá para ter uma cesárea também respeitando o tempo do bebê. Então, era isso que me preocupava muito. E por isso que eu falava tanto, eu quero um parto normal, porque eu queria respeitar o tempo do meu filho ou filha. E isso é totalmente possível, né? Com um pré-natal bem assistido e a gente esperar o tempo, né? E fazer assim todo a cesárea eletiva, mas de uma forma que siga mais ou menos as leis da natureza, né? Que é o que a gente tem Exato. objetivo. E Natália, conta assim para as meninas, porque o que eu vejo das minhas pacientes e de quem me procura, quem me manda dúvidas, é um pouco de medo do congelamento, de injeção, de sentir dor, dos ultrassons. Conta para elas assim, né? Como que é o processo em Ai, si? doutora, eu não vou falar que é a coisa mais legal da minha vida. Não mesmo. Exato. Mas eu penso, eu falo assim, eu tenho uma pessoa na minha família que foi, né, de reprodução assistida depois de 11 tentativas. E aí ela brincava comigo e falava assim, ó, depois que você pegar o seu bebê no colo, você vai esquecer de tudo isso. E eu não sei se é uma característica minha ou não, mas assim, eu sou uma pessoa que se eu vou fazer uma coisa, eu sei que tem muita gente falando bem ou mal, que doeu ou não doeu, eu não escuto muito o que as pessoas dizem, porque a minha experiência é diferente da sua, é diferente de uma outra paciente. Então, eu fui na primeira vez, assim, sem saber até que eu tinha que tomar injeção. Então, eu fui pega meio de surpresa. E na segunda vez, eu fui sabendo, e a única coisa, assim, eu brinco que antes de eu fazer o primeiro congelamento de óvulos e o segundo, a única coisa que eu queria era ficar perto de gente de energia boa, que era a única certeza que eu tinha. Porque as pessoas também acham que, eu vou congelar óvulos, independente da minha idade, eu vou ter óvulos para congelar. A gente até conversou disso na última consulta, né? Que às vezes precisa fazer toda a estimulação e às vezes a pessoa não tem um número bom de óvulos para serem congelados. Pode E a acontecer até, gente, de não ter, né? Então, assim, por mais que a gente às vezes explique isso, né? É difícil você estar preparado para isso. Mas pode, né? Pode acontecer, já aconteceu com várias pacientes minhas, não é fácil, né? A gente tem que repetir o processo, mas é algo que muitas vezes a gente não controla, né? Então a única coisa que eu queria era ficar com gente com energia boa. Eu não queria ninguém me chamando de super-heroína ou ninguém me chamando de coitadinha ou de doida. Que era a única coisa que eu podia prever, né? Era a única coisa que eu sabia que poderia acontecer. E da primeira vez, assim, em cada injeção era um susto, né? Ai meu Deus, mas essa vai doer, não vai doer. Na segunda vez eu já fui mais preparada. Eu não sei se eu também fui uma pessoa de muita sorte, mas nenhuma das vezes, assim, eu senti na segunda e na primeira vez
um pouquinho de dor de cabeça com a primeira injeção, mas eu não tive que tomar remédio, nada para isso. E a sensação de bexiga pesada. Só pelo assim, aumento dos mas... ovários, né? Isso é natural. Você sente ali na região pélvica, ali mais baixo, ali na bexiga, um peso, né? Na verdade. E daí o ultrassom transvaginal, né? Que eu acho que eu fui conversando com outras mães, que eu falo que para mim foi a pior parte, eu descobri que para elas também, né? Não é uma situação muito legal. Então, no meu caso, a gente teve que adaptar. Eu fiz de pé, e daí tinha uma enfermeira lá da clínica da doutora Paula, uma super querida, que daí ia me dando a mão e eu ia fazendo caras e bicos e dando risada. Acho que essa foi a pior parte. E foi assim, né, gente? Só para muito... eles lembrarem, porque a gente foi a primeira tentativa do ultrassom transvaginal. Realmente eu imaginava que ia ser a parte mais complicada, né? Porque a gente precisa, para ter um acesso correto do tamanho dos óvulos, dos folículos, para que o ciclo dê certo. Então eu tentei, daí saí da sala, daí pensei, daí eu falei, eu já sei o que a gente vai fazer. Daí voltamos e daí deu certo nessa posição em pé, mas foi realmente foi assim um pensamento que eu tive, eu já sei o que eu vou fazer. fazer. Você teve que ser bem criativa, né? E deu certo. Então, eu acho que foi isso. Mas, doutora, eu acho que o principal também eu me vi muito nessa situação da segunda vez. É não comparar a sua história com a dos outros. Sim. Porque cada um é um, né? Daí eu lembro que eu saí do congelamento de óvulos, aí tinha um monte de gente, aí, quantos? Daí eu falei, foram 6. Daí a galera, nossa, é pouco, você tem pouco, será que você vai conseguir? Mas aí eu fui olhar uma pessoa de 42 anos que estava falando isso para mim. Então, assim, eu acho que o que me blindou e me deixou tão otimista, porque acho que foi a Helena, a sua enfermeira, né, que falou, nossa, você tá tão calma lá no dia de realmente ver quantos óvulos tinha e fazer a punção. Eu não me apeguei, eu escutava o que você falava, e mais ninguém. Porque senão você meio que fica doido, assim, querendo se comparar. Então, acho que o grande segredo algumas vezes, a ignorância sábia, de não ficar tentando ver, quantas injeções eu vou tomar, ou eu tenho outras amigas que também congelaram óvulos, e elas falavam, eu ia procurando os efeitos colaterais da medicação. Se você já fica com isso na cabeça, é meio que você acaba tendo sem precisar. Então, eu não pensei muito em efeito colateral. Óbvio, foi uma semana que eu fiquei em São Paulo, né? Não vamos viajar de avião 8 horas fora do Brasil. Eu fiquei em São Paulo e uma semana que eu pude ser mais light em tudo, assim, em todas as minhas atividades. Até porque eu brinco, eu falo, 50% dos meus filhos já está aqui, né? Então, eu quero comer bem, eu quero dormir bem. Eu tenho o costume de meditar. Então, na meditação de manhã, eu brincava que eu mentalizava e conversava com os meus óvulos para mandar uma energia boa. Então, assim, você precisa estar muito bem preparado. E, acima de tudo isso, desde que eu descobri que eu queria ser mãe, eu comecei a fazer terapia. Porque bate incerteza, você sabe que você não vai ser capaz, e isso não tem a ver com deficiência ou não. Não, isso é para todas as mães, gente. Eu falo isso como mãe, isso realmente. E uma coisa que você falou, né, que é o mais correto para quem quer ser mãe ou pensa em ser mãe, é o momento certo. Esse momento não existe. Existe um momento que é para você. Mais adequado, né? Mas você esperar uma vida, luz, né? assim, não vai chegar, né? Você tem que estar segura e se é o que você quer, realmente não esperar, vou esperar isso acontecer, aquilo acontecer, porque sempre vão acontecer outras coisas, né? E isso vai passando o tempo, né? E daí a gente entra na questão de dificuldade que eu tenho com muitas pacientes minhas, né? Que a gente sofre muito junto, que é o tempo ele não é muito favorável biologicamente para nós, né? Então a gente não pode realmente deixar, né, que isso aconteça. Eu acho que e principalmente ir leve, assim, com pensamento leve, sabe? Já não encucando, quantos óvulos eu quero. Deixar também rolar um pouco, assim, eu acho.
o meu segredo para topar uma segunda vez foi ir com muita leveza. Uhum. E a coleta, daí você sentiu dor no dia, assim, como que foi? Explica para as meninas, assim, que pensam em fazer. Porque todo mundo fala, mas é uma cirurgia? Não deixa de ser, é uma não sei se cirurgia é o nome correto, mas você não toma é. anestesia. É um procedimento minimamente invasivo, né? Você tem, é um pouco, ele exige uma anestesia, um centro cirúrgico, um médico anestesista, né? Ele é invasivo porque você tem ali uma punção do ovário, mas não é uma grande cirurgia, é uma pequena cirurgia, né, que tem os seus cuidados, mas que durante o procedimento, né, não costuma sentir dor, porque você vai estar anestesiada. Não. Da primeira vez eu senti bastante dor, porque eles tiveram dificuldade para posicionar o meu quadril. E da segunda vez eu não senti nada, nada. Nada, a nem posição um do dor, quadril, nada. Realmente, a gente é que nós fizemos meio que um estudo um pouquinho antes, né? A gente tinha ali junto até um cirurgião que estava junto, né, com a gente, porque ele tinha um entendimento bom de anatomia, toda a equipe já estava preparada, né? A gente montou um esquema que realmente foi muito mais fácil do que eu imaginava, né? Porque eu lembro na entrevista que a gente fez antes, que eles perguntaram, qual que você acha que pode ser a dificuldade, né? Eu esperava um pouquinho mais de dificuldade, mas realmente foi muito mais fácil do que eu imaginava. Foi muito tranquilo. E eu tinha até uma festa, né, em casa. Pois Eu é. saí da Gente, é tudo coleta, igual. Elas vão em festa, elas vão na 25 de março. Elas não dá. O dia da coleta é dia de repouso. Mas em minha defesa, eu fiquei deitadinha no sofá e andando de cadeira de rodas. Tá certo. Porque eu tinha medo da dor, mas eu acho que o pós, para mim, pelo menos, foi difícil a primeira menstruação, né? Quando desce, eu não sei se tem a ver ou não, mas eu senti muita cólica. Tem. Depois, porque você submete, né, ali o útero, o endométrio, a uma carga hormonal muito maior. Então, se a mulher já tem um pouco de tendência, né, de ter cólica, sangramentos excessivos, aquilo no primeiro ciclo vai piorar, mas depois normaliza, né? Mas quando você recebe também o desenho ali, acho que é microscópico, dos seus óvulozinhos, você vê ali, o pessoal da embriologia liga, falando, tudo passa. Então, eu ainda não fui para a fase de, né, ver o embrião se desenvolvendo, que eu brinco que eu vou ficar num lugar sem celular, sem falar com ninguém, porque a ansiedade deve ser muito grande. É a pior parte. Todo mundo fala. É o mais. Porque assim, você. Daí, a partir daquele momento, né, você tem que aguardar o desenvolvimento do embrião, e é um controle que você não tem, né? A gente precisa realmente aguardar, né, o desenvolvimento, o resultado da biópsia, então realmente isso é um pouquinho mais complicado. Mas assim, se eu pudesse falar para as pessoas que vão congelar óvulos, não pesquisa no Google que pode dar errado, não vai conversar com a tia da prima que conhece, que congelou, porque sempre vai ter alguém também para contar uma história que não deu certo. Então, escuta só o seu médico. Se você escolheu aquele médico, você tem que confiar, escutar ele, a enfermeira e só. Não escuta mais ninguém. E também não fica contando tudo para todo mundo o tempo todo. Então, eu coloquei no Instagram algumas coisas que as pessoas me perguntavam, mas eu contava o que eu queria. Agora, no sábado, a gente fez no comecinho de dezembro. Sábado que passou, que eu consegui sentar para gravar para o documentário que eu quero fazer, tudo que eu senti. Porque não sai contando, porque as pessoas são muito curiosas, né? Como é que você se sente? Sente você aquele momento, aquela emoção, não se compara. Vai você e seu médico. Só isso assim que eu tenho para dizer. Dói, é chato, mas é um sossego que vale a pena. Vale a pena. E o que eu acho que é muito importante, né, discutir no congelamento de óvulos, realmente é o tempo, né? O que eu entendi, na verdade, Natália, você me corrija se não foi, que você foi buscar a sua informação, né, e você foi, né, assim, atrás de algo que muitas vezes tem que ser passado pelos colegas, né? Então, é o médico ginecologista que tem que chegar para aquela menina de 30 anos, 31, 32, falar: você já pensa em ter filho? Você já fez alguma vez a sua reserva ovariana? Você sabe como que é teu ovário?
você conhece o congelamento de óvulos, né? Que infelizmente não é o que a gente tem visto ainda, né? Melhorou um pouco, mas Sim. existe uma falta, Aumentou um um gap pouco de quando informação, eu tinha né? 19 anos e fui conversar com a minha médica. Hoje em dia já não vou dizer que é mais normal, mas assim, as pessoas falam um pouco mais disso, né? Mas tá vendo? 19 anos, 20 anos, 26 anos. O que a gente vê muito é assim, 38, 39, 40, 41, sabe? Mulheres que realmente não tiveram essa informação, né? Então, Deixam para o último realmente, minuto do segundo tempo, né? Então, isso é muito importante, porque Isso não era é uma coisa que, certeza, assim, que vai dar. Não, não é eu. certeza, mas você tem uma possibilidade muito Mas você maior se aumenta você a fizer no chance, momento né? certo. Exato. Você aumenta a E chance. É, tinha uma coisa que as pessoas me perguntam muito: ah, mas por que você quer gestar? Poxa, no Brasil tem tantas pessoas que querem ser adotadas, na África, daí vem aquela coisa toda. Ou por que você não faz barriga solidária? Até eu chegar na doutora Paula, eu tinha sim visto a ideia de barriga solidária e eu queria o meu óvulo. Né? Eu queria o meu óvulo. O que eu ia fazer com ele, se eu ia colocar na barriga de outra mulher, eu não sei. E se eu também quisesse adotar e mudar de ideia no meio do caminho, eu não sei. Mas a minha intenção lá com 20 e poucos anos era poder ter o poder de escolha. uhum. Né? Então acho que isso de escolher, deixar ali e poder. Eu não gosto da palavra momento certo, mas talvez o mais conveniente para mim é poder fazer essa escolha. E, Natália, falando em escolhas, a gente tem aí uma experiência muito bacana que você compartilhou com as mulheres do seu congelamento. E a experiência da escolha do doador? Como é que foi isso para você? Qual que é todo o processo envolvido? Porque tem muitas mulheres que têm É, essa dúvida, né? Como eu escolho? e é o que eu mais recebo de Uhum, pergunta quando eu falo. Eu quero ver, eu quero ir com você ver o doador que você vai escolher. Gente, não é bem assim. Para mim especificamente, foi um momento super tenso. Eu escolhi um banco internacional, eu não escolhi um nacional. Aí depois, se você quiser falar, doutora, eu entendo que no banco internacional você tem acesso a mais características e não só características físicas, mas também mais genéticas daquele doador, né? Então eu acabei escolhendo no Banco Internacional e assim, gente, eu entrei, sei lá, em maio do ano passado no banco. Eu entrava, eu só chorava, eu não conseguia colocar nada. Porque, uhum. olha, dá para escolher a cor do olho, dá para escolher se o cabelo vai ser liso ou se o cabelo vai ser encaracoladinho. Eu olhava para tudo aquilo e falava, meu Deus, isso para mim é um mercado humano, socorro, como é que eu vou escolher isso aqui? E fui ficando bem angustiada, assim, as pessoas que me conhecem sabem, eu sou aquela pessoa sorridente, alegre, que faz piada. E no momento da escolha do doador, para mim, eu estava chorona, sem querer falar com ninguém. E aí você fez um evento, né, de óvulo doação, é assim a Doação, forma que é do correta que se Acolhendo fala. Emoções, que é um evento que a gente faz a cada 4 meses, inclusive vai ter logo agora. E nesse evento a gente discutiu muito, né, essa questão de realmente doação de Discutir o gametas, óvulo, mas né? você sabe Hum. que para mim foi até decisivo na hora da escolha do meu doador, né? Porque eu consegui ver pessoas brasileiras, né, que escolheram ali óvulos de outras mulheres, e daí eu comecei a pensar, se eu não usar todos os meus óvulos, eu vou doar, Uhum. porque eu não precisei que um homem doasse um esperma para eu ser mãe, então por que não doar? Então eu encarei isso muito mais de uma forma muito mais tranquila. Aí a gente faz uma reunião lá com o pessoal do banco de sêmen e elas escolhem, né? Às vezes alguns perfis, tiram a sua dúvida, porque é uma plataforma super complexa de mexer. E aí a pessoa que fez, eu bati o olho no primeiro e falei, esse é o pai do meu filho. Ela falou, nossa, mas calma, eu separei aqui, sei lá, 5, 6 perfis para te mostrar. Você nem ouviu a voz, você nem viu genética. Eu falei, esse é o pai do meu filho. Não, mas ele tá inativo. Eu falei, eu espero, não tenho pressa. Esse é o pai do meu filho.
E aí eu esperei e um dia depois do meu aniversário eu descobri que ele estava com a amostra disponível. Eu até brinco, eu falo, eu dei um nome para ele, é o Jacob. Mentira, gente, a gente nunca tem acesso, a gente vê uma foto, na bebê, uma foto um pouquinho maior, e uma foto na adolescência e uma foto na fase adulta. Alguns doadores colocam o áudio lá para você escutar a voz de uma entrevista, mas isso para mim, eu não fiquei muito preocupada com essa história de voz e tudo mais. Eu via lá uma foto, tinha algumas características que eu queria no meu doador, mas que também, num segundo momento, eu vi que não eram tão necessárias. E aí eu descobri que era uma pessoa que tinha algumas questões genéticas muito a serem avaliadas, né, doutora? A gente levou. É E que aí foi eu lembro que depois, eu né? A olhei. gente tinha escolhido, e isso é muito Sim, importante, né? Que daí você eles. falou dos bancos, né? A gente tem banco nacional, né? Mas no Brasil, essa questão de doação de gametas ainda segue uma legislação um pouco mais, digamos assim, um pouco mais rígida e, em algum sentido, Conservadora. mais conservadora. E por lei, a gente não pode, né, ter algumas informações que são importantíssimas para a decisão. Né? Então, a vantagem de banco internacional, né, além do expertise, né, é que realmente você tem um painel genético completo de todos os doadores, né, desse banco da Perfex que a gente utiliza. E, por exemplo, nesse caso, depois que a gente já estava com o sêmen, teve um diagnóstico na família, né, que foi um diagnóstico aí tardio, mas que foi importantíssimo que eles entraram em contato e falaram, ó, teve esse diagnóstico, a porcentagem de transmissão é tanto, neto é tanto, filho é tanto, e se vocês querem trocar, né? Porque realmente, assim, é uma informação, no caso ali que a gente Mas recebeu, antes muito disso, né? significativa, né? Mas o meu, antes disso, a gente teve que fazer o meu exame genético também. Sim, sim, Porque porque você ele faz carrega. Eu dos não lembro dois. exatamente. Ele carregava algum gene e precisava ver se eu carregava também. Eu escolhi um doador que tinha Era alguns de problemas doença, genéticos, né? exato, relacionado com doenças ligadas à hemoglobina, né? Então, são doenças que, se você tiver no casal, né, e você receber os genes, que se chamam doenças monogênicas, por isso que a gente faz o painel genético. Então, você faz É. do pai, você faz da mãe, ou você faz do doador, você faz da doadora, e assim por diante, e você faz esse match, compara, e você daí vê se existe o risco. Isso pode ser feito, gente, para qualquer casal, né? Hoje em dia a gente é procurado muitas Independente. vezes para isso, né? E para que você dê cada vez mais uma segurança de uma gestação saudável. E eu lembro que eu te perguntava assim, ué, mas se eu fosse na balada e fizesse um filho com qualquer pessoa, eu não ia ter, né, não ia ver, ai, peraí, me dá seu mapa genético para eu comparar aqui com o meu. E aí eu ficava perguntando, né, ai, será que vale a pena fazer tudo isso e não ir na sorte? E daí eu lembro que a gente conversou e eu conversei com uma outra paciente sua, a Érica, que você me apresentou, ela fez, ué, se você pode fazer para prevenir, por que você não faz? Então foi aí que eu dei uma acalmada no meu coração e falei, bom, vamos fazer então. E daí tem várias formas, né? Tem gente que faz pelo sangue, eu fiz pela saliva. Essa espera foi um pouco complicada para mim, porque eu queria aquele doador de qualquer forma. E daí quando veio o segundo diagnóstico, né, de família que afetaria o meu futuro bebê, na hora, doutor, eu encarei lá com maior naturalidade. Não, eu vou trocar, eu fiz psicologia, eu vou trocar. Eu entrei no Uber, fecharam a porta e comecei. Começou a Ai, chorar. meu Deus, eu vou ter que trocar o doador. Que eu esperei 6 meses. Eu comecei a chorar. E daí, quando eu cheguei em casa, meu irmão veio me receber e falou assim: o que aconteceu? Alguém morreu? Ou falaram que seus óvulos não tá mais bom para congelar? Porque você tá chorando de um jeito. Aí eu falei assim: não, é porque eu descobri que eu vou ter que trocar o meu doador. Aí ele olhou pra mim e fez assim, mas você tá chorando por causa de um cara que você viu uma foto e na verdade não é isso, né? Você meio que idealiza um bebê com aquelas características. Isso acontece independente de ser doador ou pai ou mãe. Você idealiza aquele bebê não existe mais. Aí pra mim eu tive que voltar pro pesadelo de Escolha. voltar a acessar o Sim. banco, chorar de novo. E aí eu tenho uma amiga da Bahia, que ela tá gravidíssima já, de produção independente. Ela olhou pra mim e mandou
Falou assim, olha, esse doador é a sua cara, dá uma olhada. Aí eu olhei, ele estava inativo no banco, mas eu falei, nossa, era esse que eu queria. Daí eles mostram ali os doadores semelhantes, né, que tem ali pertinho. Daí eu cliquei no primeiro e falei, nossa. Aí eu sempre brincava, eu falava assim, se fosse para escolher e fazer do modo natural, eu faria com esse cara? Faria, então esse aqui é um bom doador. Daí eu mandei lá pro banco, elas são super pacientes e carinhosas com a gente. Aí ela falou, tem. Aí ela mandou pra gente o mapa e dessa vez não tinha tantos problemas, né? Sim, sim. E Mas é se a, aquela segurança que você tem que ter, né, para escolher, né, que eu acho que é o mas a fundamental. gente também precisa pensar que como mulheres, lá do outro lado, são seres humanos também, né? Porque às vezes Sim. eu vejo gente que eu falo, gente, ela tá procurando o Ken da Barbie, juro, não pode ter isso, não pode. Aquilo também é um ser humano, assim, né? Lá do outro lado, os doadores também são. E se perguntassem para mim, até hoje, do que eu vivi, ainda né, tem um embrião, a implantação, ainda tem bastante coisa para ir para frente, mas até hoje, da decisão de congelar óvulos, de eventualmente comprar o esperma de um doador, o mais difícil para mim foi, sem dúvidas, escolher o doador. É o Foi que sem dúvidas. Porque realmente a você está aqui do maioria. meu lado, doutora. Se eu tenho uma dúvida, eu falo a minha língua, eu vou lá, eu pergunto. Ali, você vê o que eles deixam bastante informação, deixa, mas complicado, assim, não é fácil. Para mim, com certeza, foi a escolha do doador. E, bom, acho que estamos mais ou menos aqui no final, né? E eu queria que antes da gente terminar esse podcast, te agradecer, porque eu estou muito feliz de você ter aceitado o meu convite, ser a minha primeira convidada. Foi uma honra, como é uma honra ser sua médica, você ter me escolhido também. Mas eu queria que você deixasse aí uma mensagem final para todas as mulheres que buscam ser mãe, né? E nos É, contasse qual que é teus planos agora, qual que são os planos da Natália para os próximos meses e anos. é, a primeira mensagem que eu vou deixar para mulheres, independente se vai ser produção independente, ou se tem algum problema de fertilidade, ou é um casal mais velho, se você quer, esquece a injeção, esquece o medo de dar errado, o efeito colateral ou o julgamento. Tenta. Só depois que eu tentei, quem tá me ouvindo talvez vai falar, essa menina é doida, fez 2 vezes, tinha 26 anos. Tenta e passa pelo processo e escuta só o seu médico, porque Google nessa hora, desculpa, ele não ajuda, ele atrapalha mais. Grupo de mulheres de FIV ajuda muito a você ter pessoas que estão passando e que sabem o que você está sentindo. Ajuda muito. Mas é legal para você trocar a experiência, sua dor, sua felicidade, mas nunca tenta comparar. Por exemplo, ai, doutora, eu fiz isso, né, doutora? Minhas amigas tiveram 20 óvulos e eu tive só 6. Cada uma é uma, ela tem as peculiaridades dela. Vive ali o seu momento. E não desiste, não desiste. Daqui uns anos, quem sabe eu vou voltar aqui com meu bebezinho no colo para poder contar o final dessa história. Ah, vai sim. E o do meu baby feedback, é assim que fala, doutora, porque Baby meu nome também feedback. é Isso. difícil. E o meu plano, na verdade, assim, agora é em 2024 implantar. Eu não quero ter filho, desculpa as pessoas que nasceram em dezembro, gente, mas eu tenho um pânico na vida, passar a noite de Natal ali, grávida, tendo que entrar, fazer uma cesárea e meu filho nascer junto com o Natal. Então, uma coisa que eu já falei com a doutora Paula é que eu quero fugir do mês de dezembro. O resto, tudo tá valendo, assim. Eu acho que não dá para prever tanto, né, doutora? As pessoas perguntam para mim, que data que você vai colocar? Eu tenho ali uma ideia, mas a data exata a gente não consegue prever. E isso é uma coisa que eu percebo muito das pessoas, né? Ai, que data? Tem coisas que dá para saber, mas a data exatamente eu vou deixar o meu corpo também definir, porque eu quero fazer uma boa suplementação,
Eu quero estar com um corpo bom que você diga para mim, sim, agora é um bom momento de transferir, sabe? Sim, sim, perfeito. Gente, sem pressa. E eu vou agradecer. estar gravando tudo para vocês verem junto com a doutora Paula, vocês vão ver tudo. E daqui a um tempo a gente mostra o resultado final desse projeto. A gente tem bastante coisa já, né? E vai ter cada vez mais. Tem bastante. Risadas, choros e tudo mais. É o pacote completo. Pacote completo. Gente, muito obrigada por estar participando aqui desse nosso primeiro podcast. Agradeço a participação da Natália e logo a gente vai ter os próximos.